queridos. Bom dia a todos, um feliz sábado. A música... Cadê o... Eu vou pedir para você cantar de novo, tá? Pode preparar aí. Sabe por quê, queridos? Desde que quando começou a pandemia, primeiramente, bom dia, feliz sábado, né? Pode ser mais educado e vir falando, mas desde quando começou a pandemia, a gente abriu um canal, né? Todo mundo que tem uma conta, um Gmail, tem um canal no YouTube, não sei se você sabe, mas todo mundo que tem um Gmail tem um canal no YouTube. Só que o YouTube faz restrições, né? Para você transmitir, você precisa ter tantos seguidores. Mas se você tiver um computador, você não precisa de nenhum seguidor. Você pode fazer. Para você transmitir no celular, aí você precisa ter uma linha de seguidores. Não é igual o Facebook que você postou ali, você está gravando, ou no Instagram. Por quê? E aí eu abri esse canal para a gente poder fazer para a igreja, né? A igreja fechou, os irmãos não podiam assistir, e aí a gente foi comprando material para a gente poder fazer essas gravações. E sempre tem alguns sermões especiais, que quando um tema é sobre o conflito entre o bem e o mal, me acontece algumas coisas que nunca me aconteceu antes. Você já viu alguma expressão assim, que às vezes alguém está aqui, olha, isso nunca me aconteceu. Porque eu cheguei aqui, né, montei o equipamento, mas o link não funcionou, que eu botei nos grupos, a minha internet caiu mesmo. Eu vi alguns me mandando mensagem, pastor, eu estou tentando acessar, e eu falei, infelizmente a live não vai funcionar. E assim, eu fiquei derrotado, sabe, com a sensação de derrotado, e nessa hora assim de tristeza mesmo, queridos, porque vocês vão ouvir a mensagem é bem profunda. A gente vai falar sobre os Eternos. É lógico, Eternos é um filme, né, da Marvel, de super-heróis, não é só, vários filmes de super-heróis que tentam esconder um pouquinho sobre Deus, tá? Eternos é uma coisa bem antiga na Marvel, só que tem um filme, e eu vou fazer uma análise do filme, só que não é bem uma análise, porque eu fiquei pensando assim, eu vou ficar falando do filme, eu vou falar de Deus, vou falar da eternidade de Deus, daquilo que a Bíblia revela sobre Deus, e depois eu vou trazer para as coisas que o filme tenta, vamos dizer assim, anuviar, esconder, omitir, ou desinformar, colocar mentira com verdade, tá? E aí a gente fez o tema, só que aí nada funcionou, nada, tentei várias vezes, tentei conectar de novo, entrei por outro aplicativo, eu gravo com o meu celular, eu gravei com essa câmera que é mais fácil gravar, e aí eu parei e ouvi a música ali, sabe? E ele cantando, e eu falei assim, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está cuidando da sua igreja, e a gente preocupado com quem vai assistir ou quem não vai deixar de assistir. E isso serve para mim e para você. E ali eu parei para ouvir a música. Porque na verdade, queridos, por mais que a gente fale sobre o Senhor e para o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, então, se Deus quiser me deixar com vida, eu vou falar. Se Ele não quiser me deixar com vida, adianta estar tudo online? Adianta, irmãos? Eu estaria morto aqui no chão. Então, assim, falei, Senhor. E quando eu vim de casa para cá, eu senti algo estranho. Eu falei assim, conversando com Deus, não, mas está tudo certo, está tudo perfeito, sobre tudo, né? Mas a gente não sabia o futuro. Então, eu estou gravando a mensagem, comecei a gravar ele cantando, e eu vou pedir essa música porque ela vai casar com a mensagem. E a mensagem de hoje não vai ser provocativa, mas para quem serve a Satanás vai ficar incomodado. Porque eu vou ler alguns textos da grandiosidade de Deus.
tá? E eu sei que algumas coisas que eu prego, né, se você assistir, eu vou postar de novo. Eu só consegui mandar para os irmãos do Industrial que me perguntaram, para as demais igrejas eu não consegui postar. Acho que nem no Facebook eu tentei colocar, olha, a live não está funcionando, nada. Fui cortado da terra dos viventes, não consegui. Então a gente está gravando e Deus vai fazer chegar essa mensagem para quem Ele quer, na hora que quer e quando Ele quiser. Queridos, abra aí a sua Bíblia, já está aí aqui já está ligado? Isso, Eternos. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Pronto. Eu vou ler alguns textos, tá? Primeiro eu vou começar pela Bíblia. Tá tudo certinho aí, filho? Para a gravação? Então, olha, coloquei a imagem do filme, né? Assisti esse filme. Quando eu preguei sobre a guerra do bem e do mal, a guerra no céu, que está no meu canal, um ex-irmão de igreja, né, minha ovelha, lá do Rio de Janeiro, ele falou assim: pastor, por que o senhor não fala sobre isso aqui, sobre esse filme? Assiste lá e vê, faz uma comparação, tem algumas coisas. Aí eu fui assistir, já tinha assistido, mas mais dormi do que assisti na primeira vez. Eu não tinha entendido nada. Aí como ele pediu, eu falei: filho, vamos assistir? Aí Isaac: pai, eu não gostei do filme também não, pai, vamos, tá bom. Aí eu botei esse filme para assistir, haja adoração, misericórdia, quase a tarde toda assistindo esse daí, porque eu tinha que parar, olhar, voltava. E sabe, queridos, aqui é um grupo de eternos, eu vou falar um pouquinho. Esses eternos aqui, como o nome está dizendo, eles não são eternos, tá? Se você for ver o filme, vai ver que é como se fossem anjos que foram criados para estar aqui na Terra, só que muito tempo. E eles lutam contra uns deviantes, que seriam os demônios. Tudo anjo também, né? Só que são os anjos feios, porque no filme os deviantes são literalmente uns demônios mesmo. Quando a gente fala demônio, a gente não imagina alguém bonito, imagina? Lá vai um demônio, aí imagina alguém feio, carrancudo, e é isso que Satanás coloca na nossa mente. Tem um dos livros de Ellen White, se eu não me engano, Primeiros Escritos, que Ellen White teve uma visão de Lúcifer, quando já era Satanás. E ela ficou impressionada com a beleza dele. Quando você lê o livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger Monroe, você vê também ele falando, e ele desce na sala ali, ele está sendo iniciado no satanismo, e ele desce a uma sala de adoradores a Lúcifer, e ele vê imagens de retratos desses anjos que são demônios, e ele fica também impressionado, porque eles são belos, na verdade são anjos, né? Uma pessoa é bonita, começa a cometer maldade, ela fica feia? Você conhece alguém assim? Só se sofrer um acidente. Mas se não sofrer, a pessoa bonita começa a matar os outros, ela vai ficar feia? Continua o quê? Bonita, mas vai ficar com a cara com raiva, pode ficar com olheira. E Ellen White falava, dizendo que a testa dele era um pouco caída, de ruga, e que ele estava com a mão no queixo, pensando e imaginando como atacar o povo de Deus. Era essa a visão que ela teve. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ler esse texto aqui e vai em alguns momentos parecer que eu sou um pouquinho debochado. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou debochado para algumas coisas. Elias não foi? Se você for ver Elias ali, mas Elias entrou em depressão logo em seguida, né, queridos? Eu espero não entrar em depressão logo em seguida. E quando você está lutando com Deus contra as forças do mal, quanto mais ousado você for, você tem que vigiar para não cair. Entende? E eu, vez ou outra, prego assim. Ainda mais quando eu vou falar disso, aí eu falo mesmo como se fosse, parece que está provocando. Uma vez eu fiz o evangelismo e falei sobre o bem e o mal, e eu fiquei 1 mês surdo, fazendo Caleb. Lá, quando eu preguei, num dia,
A igreja ficou em silêncio. No outro dia eu falei, irmãos, eu fiquei surdo. Aí alguém falou, é porque ontem ele falou contra o mal, e o mal pegou. Eu surdo, mas eu ouvi. Na hora eu falei, o quê? Irmãos, vocês acham que eu estou preocupado com um bicho ruim? Pois agora, surdo, eu vou pregar mais ainda do que ontem. E eu preguei os 15 dias. No final do último dia, eu comecei a ouvir de um lado e de outro. Eu estava com catarro, eu fui assoar o nariz e fiquei. Tim, tim. E a pessoa falou, e eu falei, irmão, não, a gente não pode ficar se preocupando com o inimigo, não. A gente tem que andar com o Senhor. Eu tenho que me preocupar com o inimigo se eu falar dele e depois for fazer as coisas dele. Mas você viu Elias? Elias falava, sim, e aí, clama, cadê? Ele está ouvindo, não, ele está dormindo, clama mais alto. E note, eternos, aí eu coloquei aqui, ninguém é como Deus, queridos, ninguém é como Deus. Sequer pode chegar perto, não dá nem para chegar perto. Ainda eu botei aqui embaixo, e eu quero ler com você esse texto aqui, porque vai começar assim... Travou aqui, mas eu estou vivo, né? Então, eu sei que não era nem para eu ler esse texto aí, mas eu vou ler. Abra aí, Deuteronômio 32, eu vou ler os versos 17, 18, 37 e 38. Isso aqui é o Cântico de Moisés. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, o Senhor conhece todas as coisas. E a intenção era que fosse ao vivo. Tem muitos irmãos que já não estão vindo às igrejas com medo, ou também porque já estão com Covid ou com sintomas que requer também um descanso maior na casa, mas o Senhor sabe tudo e o Senhor não permitiu que o vídeo fosse ao vivo, mas estamos gravando, Senhor, e vamos falar da Tua glória, da Tua santidade, do Senhor que é eterno e imortal, o único que é invisível, o único que ninguém pode alcançar, o único que existe por si mesmo. E por mais que exista filmes tentando esconder ou tentando tornar trevas o que é o Senhor, nos ajude a exaltar o Teu nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está na sua casa. Agora abra a nossa mente, o nosso coração, por Jesus. Amém. Deuteronômio 32, versos 17 e 18. Olha só o que diz aqui. Está falando do povo de Israel que deixou Deus para servir ao diabo. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Ao que está aí na sua Bíblia? Novos deuses. Que vieram há pouco, os quais não temeriam os vossos pais. Ou seja, esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Esse primeiro texto, eu vou ler o segundo, quando eu estou começando aqui. No Cântico de Moisés já está dizendo ali, deuses novos. Apareceram alguns aí. Vocês estavam oferecendo, mas não é, esses deuses novos são demônios. A Bíblia está dizendo, não é o Deus, a rocha da salvação. Vocês estão oferecendo a uns deuses novos, uns que chegaram aí, ó, chegaram. Que eterno que? Que eterno que? Não é eterno não. Eterno é só Deus. Imortal é só Deus. Inalcançável, o que habita na luz, o Pai das luzes, só Deus. O possuidor dos céus e da terra. Isso é importante porque eu vou falar sobre mitologia grega.
Porque na mitologia grega o Bambambam é Zeus, mas quando você lê mitologia, Zeus já veio um bando de gente antes de Zeus. E aí você compara Zeus com Deus, ó o nome, de Zeus com Deus e Jesus e tal. E aí quando você vai estudar mitologia, não, mas Zeus apareceu depois. No filme aparece um grandão lá, o Arishem. Até a voz muda, né? A voz fica grossa. Shem no hebraico é um nome. É um nome. Então, quando apareceu lá o primeiro, o primordial, o celestial, falei, opa, Arishem, não sei o que é o nome. Falei, está querendo aí parecer ser Deus. É o Criador dos mundos. É um robô, na verdade, no filme, né? Um robô gigante, maior do que a Terra. Aí esses celestiais criam os eternos, que são os anjos bons. Parece um grande conflito, não parece? Só que esconde o negócio. E os deviantes, que são os demônios, os ruins. E eu quero continuar lendo aqui, porque a Bíblia está dizendo, vocês estão adorando demônios, deuses novos, que os seus pais não temeram. Gente, a gente não precisa temer a Satanás. Sabia disso? A gente não precisa ter medo de Belzebu. A gente não precisa ter medo. A gente precisa andar com Deus. E querido, se a gente andar com Deus, o inimigo não pode fazer nada. Nada. Porque tudo que acontece, Deus permite. Aqui eu estou falando, estou pregando. E se acontecer pifar e não gravar, eu prego de novo, bom que eu aprendo mais. E gravo, uma hora eu gravo e posto. Vou entender que, Senhor, preciso então melhorar a mensagem, né? Pois então vou estudar mais, vou para gravar. Nós precisamos entender que algo quando está dando errado, porque o Senhor estragou, porque... Não, o Senhor, não é o Senhor que dirige a sua vida e a minha? Sim ou não, irmãos? É o Senhor ou é o diabo? Senhor. Então não tema, não tem que ter medo do diabo. No cântico de Moisés está aqui. Vocês estão servindo deuses novos. Esses que apareceram aí, esses qualquer. Porque isso aqui é um qualquer. Eu tenho 7.000 anos e eu tenho 43. Você também tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quem somos nós? Porque lá no filme diz, viemos à Terra mais cedo, aos 7.000 anos atrás chegamos na Terra. Tinha uma música aí de um cantor que já morreu, que dizia que nasceu há uns 10.000 anos atrás. Só o que compôs a letra que ainda continua vivo lá na Europa, rico, cheio de dinheiro. Mas é bruxo. Eu não sou bruxo, eu sirvo a Deus. E o que eu puder falar contra o inimigo, eu vou falar. Surdo, cego, manco. E você precisa ser assim também. E quanto mais você entender isso, mais ousado você vai ser. E a gente precisa aprender com os erros dos homens do passado para não agir como eles. Eu sempre oro, Senhor, me ajude a não blasfemar não, mas me ajude a nunca chegar como Elias. Me ajude a nunca pedir a morte. Porque Moisés pediu a morte um dia, Elias pediu a morte um dia, Jesus ele disse, a minha alma está triste até a morte, mas ele não pediu a morte. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Elias e Moisés não falaram a tua vontade. Elias e Moisés disseram assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Não é assim que diz a Bíblia? Olha o verso 37. Lembra que no verso 18, Deus está dizendo, vocês jogaram fora a rocha da salvação. Não foi isso que eu falei? Olha só o que diz o verso 37. Verso 37 e 38. Então dirá, isso é o Senhor agora provocando, então dirá, aonde estão os deuses? Aonde estão os deuses? Por isso que eu disse eterno, ninguém é como Deus. O cântico de Moisés. Aonde estão os deuses? Cadê os deuses?
cadê a rocha que vocês confiavam? Já que vocês trocaram a rocha eterna por esse pedaço aí de madeira, de pau, ou que seja que o anjo entra em alguém e personificou alguém. Que importa se o anjo entra em alguém ou não entra, o demônio lá? A pergunta é, cadê a rocha em que confiavam? De cujos os sacrifícios comiam gordura, libações bebiam vinho. Levanta-te para ajudar, para que vejam o seu esconderijo. A Bíblia está dizendo, levanta, vai lá, ajuda ele. Sabe que o pessoal vai lá, serve, oferece sacrifício, oferece aqueles negocinhos, você anda numa encruzilhada, oferece um negocinho ali. A Bíblia está dizendo, cadê vocês, rapazes, que ofereceram sacrifício para vocês? Levanta para ajudar. Na hora que o Senhor vir nas nuvens dos céus, o diabo não vai ajudar ninguém. Eu quero ver naquela hora ele oferecer dinheiro para os outros. Porque na hora da prova, não adianta os sacerdotes se retalharem como na época de Elias. Não acontecia nada. E quando você lê patriarcas e profetas, ali na verdade profetas e reis, os anjos dos céus estavam ali. E os anjos do mal estavam ali querendo pegar uma faíscazinha. Mas a ordem é não pode. Deixa eles lá. Se você bate uma pedra na outra, sai faísca, como é que não sai faísca num lugar seco, irmãos? É lógico que sai faísca. Mas Elias estava confiando em quem ali? Em quem ali? Deus. 3 anos seco. Meu amigo, já era para estar pegando fogo ali. Aí o que Elias faz depois? Joga água, joga. Aí ele clama, há um Deus no céu. A gente não dá muita ênfase muitas vezes, porque depois ele pediu a morte, e a gente esquece. A gente não deveria esquecer isso não. Hoje tem mais gente falando de Davi, porque Davi, mas não é de Davi o coração de Deus não, é o pecado de Davi. Aí diz assim, não, mas Deus perdoou, por que não pode me perdoar? Vai para Elias, irmão. Vai para Moisés. Para Daniel. Só quer pegar Davi? Davi quando estava fugindo do filho, porque o filho estava querendo matar, o que Davi disse? Se o Senhor quiser me transformar essas maldições em bênção, Ele vai fazer. Se não... E ele continuou o caminho. Davi se arrependeu. Tem muita gente que usa o pecado de Davi para se justificar e não se arrepende. Porque vem as consequências. Vem ou não vem, irmãos? Vem ou não vem, irmãos? Lógico que vem. Mas na hora que vem as consequências, quem quer as consequências? Quem quer pagar o preço de passar pelas consequências? Vamos continuar aqui? Vamos ler aqui o texto de Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. E depois eu vou ler o capítulo 6. Timóteo, capítulo 1. Timóteo 1, verso 6 diz assim, perdão, já juntei os dois ali, né? 1, verso 17, depois o 6, 16. 1, 17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória para todos sempre. Essa palavra Rei dos séculos é literalmente para sempre, eterno. Quando fala que é imortal, no original quer dizer literalmente imperecível. No grego está imperecível. O que é imperecível? Não perece. O que é perecer? Morrer não perece. Não sujeito à corrupção. Não tem corrupção em Deus. É eterno. Eterno. É isso que o filme e outras coisas tentam. Porque sabe por quê?
Porque os nossos jovens e a humanidade, muitas vezes não leem a Bíblia. Leem o quê? Vê os filmes. Ah, não, mas eu sei que aquilo ali é mentira. Eu sei que é mentira. Mas você sabe refutar? Você conhece a verdade para refutar? Ah, eu sei que o Superman é mentira. Eu sei que o Capitão América é mentira. Ah, eu também sei que o Batman é mentira. Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho. E aí, Lobo Mau. Mas e a verdade? Eu sei? Parece que a gente mais sabe da mentira do que da verdade. Eu não tenho que saber da mentira para saber que é mentira. Eu tenho que conhecer a verdade. Porque quando eu conheço a verdade, aquilo que não é verdade acabou. Sabe? A gente não, mas eu tenho que conhecer para eu não cair. Eva ficou olhando para a árvore lá. Por que essa árvore não pode? Aí apareceu uma cobra, comendo do fruto, e aí começou a falar. Serpente fala, eu não sabia, papai do céu não falou para mim que serpente falava. A Eva ficou surpresa. E no livro lá, Patriarcas e Profetas, diz que a serpente falou, eu estou falando que eu estou comendo do fruto. Eu sou diferente, porque eu comi do fruto. Ah, Senhor, era uma serpente, eu achei que era o diabo que ia para lá. Mas era o diabo. Não, o Senhor não disse que o diabo ia estar em forma de serpente. Sabe, queridos, Deus não diz as coisas que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E Ele prepara a gente para a gente confiar nele. Essa palavra invisível é o que não pode ser visto. Gente, olha só. Deus, se Ele quiser ser invisível, Ele é. O que não pode ser visto. Nem os anjos podem, se Deus quiser. Agora, Ele pode enxergar tudo. Percebe que Ele está acima do resto? Porque o Gabriel em diante é, com todo respeito, o resto. Foi isso que Lúcifer não entendeu. Lúcifer queria ser como, mas não é. Não pode ser. Levanta aí a rocha. Não estão servindo a você? Vai lá, ajuda ele, cara. Ajuda ele. Está lá, a música está dizendo, ajuda. Na hora que Jesus voltar, montado a cavalo, está tudo isso no meu sermão. Vai lá, diabo, ajuda. Os ricos da terra, os reis da terra, os poderosos que mandam no mundo, ajuda. Deve ter sido por isso que não ia gravar mesmo, né? Essas coisas aí também o YouTube corta, tá? Corta. Já perdi sermão gravando ao vivo, cortou, quando eu falei de rede social, dilema das redes, quando eu comecei a falar, cortou. E depois parece que entrou um vírus, eu vou dizer que é só coincidência, que eu tive que queimou a placa do meu computador. E eu tive que formatar e trocar a placa na garantia. Mas sabe, queridos, o verso 6, capítulo 6, 16, diz assim, olha só, aquele que tem, só ele o quê? Só ele. Essa expressão, só ele tem, é literalmente, ele tem na mão. No grego está assim, ele tem na mão. Essa expressão de ter na mão é sinônimo de poder. Então, só ele pode. Só ele pode o quê? Só ele possui a imortalidade e habita na luz inacessível, inalcançável. Então, olha só, Davi diz assim, Salmo 139, se eu voar para lá, o Senhor me alcança. Se eu pegar as asas e lá no solar, se eu descer no abismo, o Senhor está lá. Se eu vou lá, o Senhor me encontra. Quando eu pensar, o Senhor já sabe. Agora, de Deus, Ele
mora aonde é inalcançável. Não, mas aí está falando dos seres humanos. Ah, não. Está falando de Deus. Deus, se Ele quiser, Ele é inalcançável para todas as suas criaturas. Só que Ele é um Deus de amor. E por ser um Deus de amor, Ele se revela para as suas criaturas. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Por isso que Ele sempre existiu. Por isso que quando os anjos começaram a aparecer, ou os seres lá no céu criados, porque a Bíblia diz que os seres lá dos céus, os que estão lá em cima, os que estão lá embaixo, no inferno, a Bíblia diz, toda criatura vai fazer o quê? E toda confessará que Jesus é o Senhor. Então, meu amigo, não é só os seres humanos. É tudo, inclusive os anjos. Então, só Ele possui imortalidade. Só Ele é inacessível, se Ele quiser. Inalcançável. Eu quero continuar aqui, porque agora, olha só o que... E aqui eu vou falar um pouquinho depois de mitologia. Abra aí em Gênesis 14. Gênesis 14 é aquele Melquisedeque e Abraão. Só que eu não vou falar de Melquisedeque e Abraão, a lição falou um pouquinho de Melquisedeque, eu vou falar num outro contexto. E depois eu vou falar de Êxodo, quando é o eu sou, e Êxodo 33, porque o Êxodo capítulo 3 é Moisés perguntando, olha só, se falarem que eu fui enviado por Deus, o que eu digo para o povo? Aí Deus fala o eu sou, e eu vou explicar o que significa esse nome, o eu sou. Depois, quando a gente vai para 33, o Êxodo 33, é aquele contexto que Moisés fala assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí o Senhor fala, Moisés, você não pode ver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me revelar a você e eu vou proclamar o meu nome. Ó, em Êxodo 33, Moisés perguntou, se o povo perguntar, o que eu digo? Ah, diz que o eu sou te enviou. Agora, no 33 e 34, é o Senhor dizendo dele mesmo para Moisés. Eu vou proclamar, Moisés, quando você vier me ver, eu vou proclamar o meu nome para você. E olha como... Olha, por que isso é importante? Porque na hora que você conhece a verdade, e aí vem o filme, aí eu vou falar do filme depois... Você já mata, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Quantos filmes eu vejo com o Isaac? Eu gosto de ver filme, eu também gosto de ver, eu vou ver. Filho, isso aqui está fora. E tem outros que eu nem vejo. Olha o que diz Gênesis, capítulo 14. 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus... Essa expressão altíssimo é o mais alto. Porque a palavra Deus é Elohim. Só que no hebraico Elohim pode ser juiz, governante, Deus. Então pode existir outros Elohims, entende? E é com essa expressão dos outros Elohims que apareceram os novos deuses. Vocês são os governantezinhos novos. Vocês são juízes novos, mas é traduzido por deuses, porque a palavra ali é Elohim. Vocês estão me entendendo, queridos? Então a gente acaba colocando Elohim como sendo um nome genérico de Deus. A gente não, né? Na palavra. Por isso que quando Moisés ele fala, ele pergunta, sim, eu estou indo em nome do meu Deus. Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas todo mundo, os egípcios têm os deuses dele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nem o contexto de hoje. Você quer falar que Jesus é o seu Salvador. Aí as pessoas dizem o quê? Ah, mas você não pode. Se a outra pessoa não quiser ouvir. E o budista, e o mitraísmo, e não sei mais o que lá. Você tem que respeitar. O que Jesus disse para Pilatos? Quando Pilatos falou, olha, Pilatos era romano, então era outra divindade. Certo, queridos? Certo, irmãos?
O centurião romano também é outra divindade. A mulher samaritana também servia a outros deuses. Aí ele diz assim, a salvação vem dos judeus. Jesus foi claro para a mulher samaritana. Para Pilatos, tu és rei? O que Jesus falou? Você pergunta isso por causa de você mesmo ou alguém falou de mim para você? E aí Pilatos diz, mas o seu povo te persegue. Eu não fiz nada, o teu povo me entregou você para mim. Por isso que eu estou te perguntando, tu é rei? Aí ele diz assim, eu sou rei. Para isto vim a este mundo, mas o meu reino não é deste, porque se fosse os meus ministros, dariam um jeito de me tirar daqui. Aí ele diz assim, eu vim para falar a verdade, e todos que me ouvem, vêm da verdade. Então, queridos, a verdade, com todo respeito, eu sei que eu estou numa era que eu não posso falar nada, mas eu vou falar. A verdade não está em Buda, está em Cristo. A verdade não está em Maomé, está em Cristo. E eu não estou pregando ódio, porque hoje tudo é ódio, né? Se não pode, é ódio. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Agora, é lógico, eu estou aqui diante de vocês. Eu não posso nunca chegar num país budista, num país de Maomé e dizer lá assim, eu vou morrer. Eu preciso ter sabedoria para alcançar e começar. E quando eu tiver amizade suficiente para falar, e ainda assim, essa amizade pode virar inimizade e haver morte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou falando na minha igreja, queridos. Sim, eu vou gravar, vai para a internet, da internet vai para o mundo. Mas eu não estou fazendo discurso de ódio. Eu só estou dizendo que só há uma verdade, Cristo. E ele disse isso para Pilatos. Se ele disse isso para Pilatos, quando alguém me diz, pastor, o senhor não pode falar porque o cara lá é Buda, porque o cara lá é shintoísta, com todo respeito, os chakras da vida, a verdade está em Cristo Jesus. Mas para que estes lá de fora possam conhecer Cristo Jesus, eu que digo que conheço Cristo e você que diz que conhece Cristo, precisa viver uma vida diferente. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? A gente precisa ter autoridade para falar. Para ter autoridade para falar, a gente precisa viver. E o difícil é viver, mas a gente precisa viver. Quando vieram, porque Paulo expulsava demônio, aí vieram uns filhos de fariseu lá, 10 jovens da igreja, expulsavam o demônio lá, e foram expulsar demônio, o demônio falou assim, quem é vocês? Quem é vocês? Eu conheço Jesus e eu conheço o Paulo que vocês estão falando aí, mas vocês eu não conheço não. E deu uma surra e eles correram, ficaram nus. O demônio botou para correr. Sabe, querido, se a nossa vida não for uma vida íntegra com Deus, na hora que o inimigo pegar, ele vai... Quem é você, Moisés? Você não é nada. Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você? E sabe, a nossa vida muitas vezes está parecendo a vida desses filhos de igreja lá, fariseu, em nome de Jesus que Paulo falou. Que nome de Jesus que Paulo falou? Tem que ser em nome de Jesus na sua fé que você vive, irmão. Vocês entendem, queridos? Entendem, irmãos? Eu te pergunto, se você andar com Deus, o inimigo pode mexer com você? Não pode. E se ele mexer, você está preocupado com isso? É por isso que os que morreram na Idade Média, porque a igreja cristã perseguiu e matou, estava lá pegando fogo e não estavam gritando, estavam clamando, cantando ao Senhor. Como é que pode alguém pegando fogo, alguém sendo devorado pelos leões no Coliseu Romano e estão cantando? Sabe por quê? Porque naquela hora entenderam que se Deus permitiu fazer mal, a vida está nas mãos dele. Jesus diz assim, não vos preocupeis com aquele que pode matar a carne, mas aquele que pode perecer no inferno, a alma.
Não é isso que Jesus fala, queridos? A gente tem que temer a Deus, baixar a cabeça para Deus, abaixar mesmo. Sim, Senhor, o Senhor falou, está falado. Hoje a gente vive numa geração que tudo questiona, que Satanás colocou isso. Não pode, não pode. Pode sim. Que bom que Buda teve um ótimo exemplo, que Maomé foi um grande exemplo. Que bom! Mas Jesus não era só eles. Jesus era mais. Abra aí em Êxodo. Eu vou ter que encurtar o sermão, porque o horário já foi, né? Meu Deus, Deus tem misericórdia. Eu vou ler Êxodo 3, verso 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou, e disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, te envio a vós. Essa expressão de Êxodo 3, verso 14, eu falei 10, mas é 14, no original é o sou. Então eu existo por existir. Eu existo e venho a ser por existir e vir a ser. Presta bem atenção no que eu estou falando. Quando te perguntarem quem te enviou, diga para eles o seguinte: o que existe e vem a ser, por existir e veio a ser, te enviou. Eu queria descer, mas eu acho que eu vou sair da câmera. Mas vocês conseguem? Eu vou descer. Vocês conseguem entender isso? Olha Deus falando para Moisés: diga que o que existe e vem a ser, ou vive, enviou. Porque eu existo, porque existo. Eu venho a ser, porque venho a ser. Não sei se você consegue parar e pensar, eu fico assim: por que ele veio a ser? Porque ele existe. E por que ele existe? Porque ele veio a ser. Parece ser repetitivo, mas Deus está dizendo o seguinte: eu existo, filho. Na hora do aperto, quem é que pode existir? Você pode existir? Eu posso existir? E aí? E aí, irmãos? Podemos existir? A gente está existindo. Mas tem alguém mantendo a gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ah, que bom, aí vocês acordaram. Deus, alguém mantém? Alguém mantém Deus? Sim ou não, irmãos? Eita, Deus tem misericórdia desses. Alguém mantém Deus? Isso, vocês precisam falar, que quando vocês falam, vocês gravam. Deixa as máscaras. Sei que o inimigo prende a gente daqui a... Se Jesus não voltar, meu amigo, a gente vai ter uma topeira, vai ter um negócio, vai ficar... Vai, o que ele puder fazer para a gente prender a gente. Só que ele não pode entrar aqui, ó. Então, queridos, eu, você, os anjos, todos existem por alguém. No universo, sim, mas agora, olha a revelação do mundo. Agora existem descobertas que podem existir vários universos. Se pode existir vários universos, então esse é só um no meio dos outros. O meu Deus está acima dos outros. Porque eu digo que ele é dono do universo enquanto tem esse um. Se aparecer outro, ele é dono do outro também. Ele existiu antes do outro. O universo. Se tem bilhões de universos, que se exploda. Não é assim que os homens da Terra dizem? Que explodem e nascem mundos. Explodem. Meu amigo, se eu explodir, não vai nascer 3 de mim não, meu irmão. Se eu explodir esse computador, não exploda, porque eu não vou ter como comprar outro. Não vai surgir 3 computadores. Mas explodem
e geram. Explodem e geram. Meu amigo, pode ter explodido o quanto foi. O meu Deus... Moisés, diga que o que existe por si mesmo, simplesmente porque já existe, te enviou, filho. Na hora do aperto, diga que o eu sou te enviou. Amém, queridos? Alguma mitologia alcança isso? Não alcança. Quando você vai para o budismo, shintoísmo, mitraísmo, tem isso? Não tem. Não tem. Quando você vai nas divindades egípcias, Sete, Osíris, Ísis, e Ra o quê? Taca fogo e queima tudo, porque vai queimar, um dia todo mundo vai queimar. Quem não tiver com Cristo vai queimar. De vez em quando eu volto para esse logo. Eu falo, né? Eu gosto de falar do lago de fogo. Vai, irmãos! Ra. Uma vez eu vendo na televisão, o cara falava lá, Ra, e o garfo entornar. Ra! Eu quero ver na volta de Jesus, fala Ra aí, grita aí Ra, fala lá que vai entortar garfo. Uma vez eu conversando com um rapaz, um senhor, ele falou, pastor, eu mexia com os espíritos ruins, mas veio um homem de Deus aqui, e eu falei para ele, eu posso mexer com esse negócio aqui na sua frente e fazer levantar. E o pastor, tranquilo, disse assim, não pode não, filho, enquanto eu estiver aqui, os anjos meus estão aqui, não vão... E eu vou fazer, não conseguiu levantar. Aí quando o pastor foi embora, ele levantou. Levantou para os outros. Mas ele queria impressionar o pastor. E gente, se levantar, queridos, se você andar com Cristo, você vai ter sabedoria do que fazer. Mas hoje o povo está tudo igual os discípulos. Está vendo alguém andando em cima das águas? Meu Deus, é um quê? Fantasma. Os discípulos acreditavam em fantasma, irmãos. E aqueles não tinham desenho animado para assistir, hein? Imagine o povo de hoje. Mas fantasma vai queimar também, irmão, tá? Vamos lá para Êxodo, capítulo 33. E aí, de Êxodo 33, eu já vou indo para os fechamentos. Só que meu fechamento é grande, né? Grande, longo. Deus tenha misericórdia da minha alma. Êxodo 33. Olha só o que diz Êxodo 33, verso 19. Deus falando para Moisés, eu farei passar a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor. Agora não é só o eu sou. Existo por existir, filho. Existo porque existo. Eu existo em mim mesmo. Diga que eu, que existo por mim mesmo, te enviou. Agora, filho, eu não vou dizer isso. Agora eu vou dizer o meu nome para você. Olha só o que ele fala. A continuidade do texto. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me... Foi traduzido assim, né? No original, sabe o que quer dizer? Vou dizer. Sou misericordioso e gracioso, porque sou misericordioso e gracioso. Amo profundamente e sou compassivo, porque tenho compaixão e sou compassivo. Quando Deus fala dele, ele repete. Deus é gracioso. Eu tenho misericórdia, filho. Aí foi traduzido, eu tenho misericórdia porque eu tenho misericórdia. Só que aí foi traduzido assim, de quem eu tiver misericórdia. Então, na nossa mente parece assim, não, se Deus quiser ter misericórdia comigo, Ele vai ter. Se Ele não quiser, esquece essa compreensão errada. É como se Ele dissesse, filho, eu tenho compaixão, porque eu tenho compaixão. Eu sou misericordioso, porque eu sou misericordioso. Quando a gente entende isso, lá no filme diz assim, que o Arishem, que é o criador dos mundos, ele cria mundos e destrói. Ele vai criar nos outros mundos e destrói. Mas Deus não cria e destrói.
Ah, mas Isaías diz que ele faz o bem e o mal. Aquele mal ali que ele está falando não é mal do mal, a essência do mal, mas é destruição. Ah, pastor, está vendo? Destruição, é igual ao filme. Não, não é igual ao filme. O que era perfeito, era para ser perfeito. O que Deus vai destruir é o mal. A única coisa que Deus vai destruir é o mal. E no filme, não é isso que aparece. No filme, o Criador lá destrói mundos e faz outros. Destrói e faz. Destrói e faz. O nosso Deus não faz isso. O nosso Deus constrói, faz. E a única coisa que ele destrói não são os mundos, é o mal. Não são as pessoas, é o mal que está nas pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas e os seres que resolveram se rebelar contra ele e não aceitaram a ele, que é misericordioso, por simplesmente ser misericordioso. Por ter compaixão, simplesmente porque ele tem compaixão. É isso que ele está dizendo dele. Eu tenho por ter. Eu estou dizendo, filho, quem eu sou para você. Não é só eu existo por existir, porque poderia existir sendo um homem mau. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas ele existe para ter misericórdia, porque ele tem misericórdia. Ele existe para ter compaixão, porque ele tem compaixão. É isso que ele está falando dele. E aí, eu te pergunto, é lindo ou não é lindo o nome de Deus? Sim ou não, irmãos? Quando você sabe disso, eu te pergunto, você olha para a sua vida e está ruim, e o nome de Deus é totalmente diferente, então você sabe de uma coisa: você está com Cristo, então você tem paz no coração. Se você sabe o que eu estou falando, é se você tem paz no seu coração. Agora, quando você vê os problemas, e você, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu vou para a igreja e não, eu devolvo isso, devolvo o dízimo, guardo o sábado, não como isso, não como aquilo. A gente diz um bando de coisa para Deus. E está me acontecendo um bando de coisa. É porque a gente quer uma troca. Quando a gente entende que o único que existe é Deus, e até o diabo vive, porque Deus ainda dá o fôlego para ele, eu vou servir ao mal? Não vou, ele vai morrer, vai queimar, vai para o lago de fogo e enxofre, irmãos. Então, você acha que eu vou seguir alguém que vai queimar no lago de fogo e enxofre? E na hora que estiver queimando o cântico de cordeiro, vai lá, rapaz, você está queimando aí, vai lá, ajuda lá os que te ofereceram o sacrifício. Porque é isso que a Bíblia diz, queridos. Você acha que eu não posso falar? Posso e vou falar, vou repetir quantas vezes for, que os demônios se explodam. Lá no lago de fogo eles vão se explodir. Sabe, queridos, precisamos falar isso, precisamos viver uma vida diferente. E aí, meu amigo, que o inimigo fique com raiva da gente, que ele fique rangendo os dentes, como os fariseus rangeram os dentes para Estevão. Porque naquela hora, o que Estevão viu? Viu o Filho do Homem à destra, todo poderoso. Eu estou conseguindo alcançar vocês com a mensagem, queridos? Olha o verso 34, capítulo 34, verso 6. Eu acabo demorando, irmãos, porque é tanta coisa bonita na Bíblia. E o povo perece por falta de conhecimento, queridos. Perece, irmãos. Perece ou não perece, irmãos? Perece. E não tem quem fala. E os que falam pouco, calam a boca, tem que calar, porque tem que parar, tem que... Então vamos falar aos pouquinhos, mas eu tenho que parar mesmo, mas Deus tem misericórdia, vamos lá. Passando, pois, o Senhor perante ele quem? Moisés. O Senhor clamou, essa palavra clamou e recitou o nome dele, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio se irá, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E o que é culpado não tem por inocente,
e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira geração. Esse é o nome de Deus, que Deus falou dele mesmo. Então vamos ver isso no original. No original quer dizer o seguinte, olha só. Quando fala assim, Senhor Deus, esse Senhor é o eu sou. Deus, Elohim. Você lembra que eu falei que Elohim no hebraico é juízes, governantes? Por que a Bíblia fala então Senhor Deus? Ou seja, o eu sou o Elohim. Porque tem outros Elohims, e inclusive nesse ponto o diabo é um Elohim. Um Elohim pequeno. Eu já disse no início, quem pode chegar perto de Deus? É um Elohim no sentido de governante e de juiz. É ou não é, irmãos? É. Ele governa. Ele julga o povo dele. Ele até perturba o povo de Deus. Mas vai chegar um dia que o Elohim, o sou. Que Elohim? O que existe por existir, vai queimar ele, os outros Elohims. A Bíblia diz que o Senhor Deus vai colocar o seu ungido, que é Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, aonde? Amém, queridos? Os outros Elohims, que não existem por existir, vão queimar, pegar fogo. Eu não sei que fogo é esse, porque se eu tacar fogo aqui, queima a gente, mas não queima esses bichos ruins. Mas aquele fogo é um fogo diferente, tá? Vai pegar. O eu sou, aí ele diz, o eu sou Elohim. Aí ele continua falando, misericordioso. O que a gente aprende quando a gente é criança, nos desenhos animados? Que Deus é um Deus mau. Sentado na cadeira, com raiva, que sai trovões, que sai não sei mais o que queima todo mundo. Deus está dizendo dele, eu sou misericordioso. O verdadeiro Elohim, o único Elohim eu sou, o único Elohim que existe, o único Elohim vivente. Este Elohim vivente, ele diz, misericordioso, que quer dizer compassivo, por amar profundamente. Ele é piedoso, essa palavra piedoso é gracioso. Deus, ele é gracioso. E ele ainda diz assim, piedoso, a palavra piedoso, tardio em irar-se. Essa expressão tardio em irar-se significa paciente e longânimo. Deus, ele é tudo isso. Aí eu te pergunto, você acha que Deus, o inimigo pecou no céu num dia, no outro dia ele foi expulso? Vocês acham que foi assim? Pelo nome de Deus, olha só, eu não estava lá. Deus revelou alguma coisa para ele, mas não revelou tudo. Mas por essa revelação do nome de Deus, vocês acham que ele pecou num dia e no outro dia foi embora? Ele ficou por muito tempo, Deus sendo o quê? Sendo o quê? Jesus já morreu na cruz. Amém, queridos? Por que ele não destrói o mundo, então? Você já sabe agora por quê. Por que ele não destrói o mundo? Por que ele não destrói o mundo? Por quê? E para que ele é misericordioso? Para que ele é misericordioso? Para salvar. Salvar quem? Eu estou perguntando para vocês, eu já sei. Salvar quem? Salvar quem? Está vendo que está sumindo? Está sumindo, o povo não está falando. Por que o mundo é tão mal, pastor? Porque Deus é misericordioso.
por que a criança é violentada, por que isso, porque Deus é misericordioso. Isso não é misericórdia. O nome de Deus, ele é eterno, ele continua sendo misericórdia, ele continua tendo compaixão, ele continua sendo longânimo. Para quê? Para que aquele que maltrata as crianças deixe de. Mas como é que aquele que maltrata a criança vai deixar de maltratar? Alguém tem que chegar. Como é que aquele que serve a outro senhor vai mudar de vida? Como é que vai chegar? Alguém tem que chegar lá. E aí eu te pergunto, primeiro Deus quer salvar quem? A mim e a você. Quando Ele muda, gente, aí a gente começa a influenciar outros. E esse influenciar outros, queridos, não é, ó, está errado isso, está errado isso, está errado isso, está errado isso, não pode. Lá vem aquele pastor, Deus tem misericórdia. Não é assim. Mas o ele ou ela não fazer as coisas incomoda quem faz. Vai todo mundo beber, aí você está lá e não bebe. Mas não bebe porque meu pai vai brigar comigo. Vai queimar no lago de fogo e enxofre um indivíduo desse. Já está sentindo o aroma, o enxofre? Tá. Tem que ser diferente, irmão. Você pode até estar num local em que as pessoas estão fazendo as coisas erradas. Pode. Por que você está ali? É essa pergunta que vai fazer diferença. Você está ali para ser influenciado ou para influenciar? E eu estou aqui porque eu não posso deixar de estar aqui para você, meu irmão. Às vezes a gente viaja, vai na família, vai isso e vai aquilo, e às vezes a família toda não é da igreja. E aí? Aqui não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, porque eu sou o santo de Israel. Já queriam me derrubar aqui. E aí? Como você é? Você é diferente? Vai ter gente que vai ouvir você por você ser diferente. Vai ter gente que vai te rejeitar. Sabia disso? Os verdadeiros sinceros que estão lá fora e são diferentes, vão ouvir você. E é isso que importa, queridos. Eles vão te perguntar, por que você não come isso, Moisés? Por que você guarda o sábado? Mas eles não vão perguntar com zombaria, se eles são sinceros. Porque os que não são, me prova aí. Não importa o que você fale, a pessoa não está nem aí para você. Uma vez, um pastor de uma outra denominação, eu era coportor na época, me prova aí, você a tarde toda, lendo os textos do Novo Testamento sobre o sábado. Aí no final disse assim, na Bíblia está dizendo sobre o sábado, mas eu vou esperar uma revelação de Deus. Quando o Espírito Santo me falar, aí eu guardo o sábado. Eu falei assim, o Espírito de Beuzebu que vai falar com você, meu irmão. Aí eu li o texto na Bíblia, ainda que um anjo do céu, tá vendo? Vem lá do céu um anjo, e diga um evangelho diferente do que eu estou falando, que está na Bíblia, Paulo diz isso. Ele, e não eu, ele seja o quê? Anátema. Aí o pastor chegou aqui. Então você está dizendo que eu vou me perder? Por vontade própria. Você entrou, eu entrei na sua casa, você abriu a porta para mim e perguntou sobre o sábado, porque descobriu que eu era adventista. Estudamos a tarde inteira. Você sabe mais sobre o sábado que tem muito adventista sentado lá na igreja. E agora você vai esperar uma revelação para confirmar o que eu já te disse? Meu amigo, a Bíblia não é revelação, eu falei para ele. Você fica assim, eu boto o dedo e abre, revelação, e agora não é revelação? Então, meu amigo, quem vai te ensinar agora é o espírito de Beuzebu.
É Ele que vai falar com você. E eu levantei e fui embora. Vou fazer o que ali? Sabe, queridos, vamos lá, tem que ir embora. Mitologia grega. Esse desenho aqui é de Uranus. Uranus é o Senhor dos céus. Ó, mas quem na Bíblia diz que é o Senhor dos céus? Hã? Mas a Bíblia diz que o Senhor não é só Senhor dos céus. É Senhor dos céus e terra. Deixa eu ler aqui para você, está pequenininho aqui, mas olha, na mitologia grega, o mundo foi feito pelo caos. Então Deus é o caos? Não, caos é para o Big Bang aí, né? Que explode e constrói. Então, na mitologia grega, o mundo foi feito pelo caos. Aí, ele vivia num ambiente de trevas, vazio e sem nada. Mas como é que Deus vive, então? Ele era eterno, então ele vivia sozinho, vazio. É isso que Satanás, porque isso aqui é coisa satânica, isso aqui não tem nada de Deus. Pare pelas coisas que eu já li para você da Bíblia. Trevas. Lê aí, Salmo. Abre aí, por favor, abre aí. Meu Deus, eu não vou parar nunca. Salmo 5. Salmo 5:4 diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Não tem trevas. Não habita em trevas. Então, esse caos que vivia em trevas, vazio e sem nada, é Deus? É Deus? É Deus? Não. Quem é? Quem é? Aí sim, quem foi que falou? Eu gostei. Aí eu vou até apertar a mão desse jovenzinho aqui. E sim, filho, é isso mesmo. Quando você sabe a Bíblia, você lê a mitologia grega, cal. Que caos? É o carcará mesmo, é o bicho ruim. Porque ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada, quando perdeu o céu. Quando ele perdeu o céu, ele virou um caos mesmo. Que Deus o quê? Percebe, queridos, que a Bíblia é maior do que isso aqui? Quando você conhece a Bíblia e você vê as histórias dos outros países, as divindades dos outros países, você percebe que a Bíblia, ela é maior, ela é melhor e ela é superior, porque ela revela mais. Agora eu te pergunto, se você não estudar a Bíblia, você vai saber disso? Vai saber disso? Não. E hoje você está sabendo disso porque eu tive que ver um filme chamado de Eternos lá. E o chama atenção. E eu ainda não cheguei no filme, olha só. Misericórdia. Ô pastor, caos, vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada, então resolveu criar Gaia, a mãe terra. É gaiata mesmo, né? A mãe terra. Não vê hoje o mundo dizendo, mãe terra. Vai, irmão, vai. Você já sabe até o resto que eu ia falar, né? Vai. A Bíblia diz assim, que os céus vão se desfazer e os elementos, que elementos? Da terra, vão abrasados, olha o fogo aí. Vai pegar fogo, irmão. Vai, a terra vai virar fogo, irmão. Em Isaías 25 diz que o Senhor pega a vassoura da destruição, que vai varrer o fogo e vai levar todo mundo. Gaia, então o caos criou Gaia, que é a mãe terra,
criou Eros, o amor, criou a noite e criou o Tártaro, que o pessoal usa também, as profundezas da terra. Gaia, a natureza, criou Urano, que representa o céu. Céu. Caos, terra, e a terra criou o céu. Pare e pense. Quando Melquisedeque vai a Abraão, diz assim, a Bíblia diz assim, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era quem? Sacerdote do Deus Altíssimo. Se lembra do texto que eu li? O Deus Altíssimo é o Deus mais, é o Elohim mais, e é o único que eu sou. Porque existem outros Elohims, eu já disse isso para vocês aqui, pela própria Bíblia. Mas o eu sou só tem um. E quando você lê o texto mesmo do Cântico de Moisés e você vê Deus falando para Moisés, você vai dizer que este é o meu nome pelas gerações. É que eu passei o texto aí. O único nome pelas gerações, queridos, é o eu sou. Pelas gerações. Pelas gerações. Abra aí em Salmo 10. Salmo 10. Perdão. Salmo 10 é um texto. Jeremias 10, 10. Jeremias 10, 10 diz aí o quê? Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se irá, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Olha só, ninguém pode suportar se Deus que é misericordioso e clemente, longânimo, mas a Bíblia diz que um dia Ele vai se irar, mas não é com todos. Ele vai se irar para destruir o mal, só isso. E toda vez que a Bíblia fala que Deus se irou contra os seus filhos, é porque os seus filhos trocaram a rocha eterna por essa rocha aí qualquer. Vocês estão entendendo agora a diferença? Não é porque Deus maltrata o povo, que Deus quer castigar, porque Deus castiga. Se não ouvir a mamãe, papai do céu vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai não, quem vai castigar é a mamãe. É a mamãe e o papai, o titio, o vovô, o raio que o parta, mas não é Deus que vai castigar. Deus um dia vai castigar e vai destruir completamente o mal. E quando Ele destruir, acabou. Mas se lembra do Melquisedeque que eu falei? Sacerdote do mais alto? Aí ele diz, do Altíssimo, possuidor dos céus e Ué. Então, o meu Deus, além de não ser o caos, Ele é acima da terra, que é a Gaia, e acima dos céus, que é o Urano aqui. Eu quero que esses aí se explodam. Eles vão se explodir mesmo, né? Percebe como o nosso Deus é maior? Não dá para eu falar mais, mas Urano era pai de Cronos. Eu vou falar aqui para vocês. Cronos no grego é tempo. Só que Cronos era mau, porque ele vive muito. Está aqui, ó, o desenho de um Cronos. Um Deus sentado lá, porque vive muito tempo. Só que quando você olha para Deus na revelação da sua palavra, você não vê isso. Você consegue ver, pelos nomes de Deus que eu já falei, um Deus entediado, porque vive muito? Aí, Cronos mata Urano e se torna forte.
Depois, Urano tem filhos. Dentre esses filhos tem um chamado Zeus. E esse Zeus junta com outros e vence Cronos. Esse aqui é o Zeus. Vence Cronos e se torna o deus mais forte dos gregos. Então hoje não é Urano, não é Cronos, não é Gaia, não é Caos, não é nada. É Zeus, é Zeus, é Zeus. Eu só vou recitar esse texto e eu quero que você preste bem atenção. Aqui ele diz que ele é o alfa, estou falando de Jesus agora, e o ômega. O primeiro e o último, é um texto de Isaías. Esse texto, sabe o que quer dizer? Que ele é o primeiro no tempo e o último no tempo. Ele está querendo dizer que ele não é o Cronos, porque o Cronos passou a existir na mitologia. Quando Deus fala que ele é o primeiro e o último no tempo, é que ele passeia pelo tempo. Ele vai e volta. Para Deus, não tem ninguém morto, é isso que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia diz? Porque para Deus todos vivem, mas o meu pai está falecido no pó da terra, para mim. Para ele não. Então Deus está pregando imortalidade? Não, porque quando ele vir, a Bíblia diz assim, que todos os que tiverem feito o bem ou o mal, vão ouvir a voz do Filho de Deus, então estão vivos. Depois do milênio, quando vir o lago de fogo e enxofre e morrer, vai alguém ressuscitar depois? Aí vão estar mortos. O plano de Satanás para esconder as maravilhosas revelações de Deus. Note que eu cortei algumas coisas porque a gente foi bastante. E veja como Satanás coloca diferente. O primeiro celestial, Arishem, que é o criador de tudo, era como se fosse o Deus Pai. Esses eternos aqui foram colocados há uns 7.000 anos atrás, criados por esse Arishem, para defender os seres humanos. A Bíblia diz que Deus não enviou anjos para defender os seres humanos. A Bíblia diz que Deus deu a Adão a capacidade de governar e dirigir a terra. Não era para ter ninguém aqui. Os anjos viriam apenas para fazer amizade, conversar e falar de Deus. Nada mais. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Não tem eterno aqui embaixo. Nem no filme deveria ter, mas é da história em quadrinho. Então, aí olha só, haverá um outro celestial no filme. Faltava 7 dias, 7 dias para o nascimento de um outro celestial. O primeiro celestial é o criador de tudo. Existia um outro celestial chamado Tiamut, que nome feio. Esse celestial iria nascer na terra. Eu vou perguntar para você, tem alguém do céu que veio nascer na terra? Teve alguém do céu que veio nascer na terra? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Por que ele veio nascer na terra? Não foi para nos salvar, foi porque o mal apareceu aqui embaixo. Nossos pais caíram, Adão e Eva, e aí um grupinho de eternos, percebe que esses eternos não têm nada de bom? Começaram a ajudar o quê? Porque hoje os eternos que estão ajudando os seres humanos são os demônios, que ajudam os seres humanos a governar a terra. Vocês sabiam disso? Você sabia que todo mundo que tem autoridade e poder recebe do diabo? No geral, poucos têm autoridade e poder que não veio dele. Poucos. E esses poucos é o Senhor que coloca. Ou o Senhor transforma alguns que estão lá em cima.
Mas aquele texto de Jesus, assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é difícil. Porque largar tudo para vir para Cristo, porque na hora que você larga, o diabo tira tudo. Quem quer fazer? Quem quer? Você já imaginou morar num casebre, depois que você mandou no bairro inteiro, na cidade toda, no Brasil inteiro? Mas é Jesus, Ele vai te dar um céu. Quão difícil. Mas a Bíblia diz assim, para Deus, nada. Esse Tiamut ia nascer. Ele estava profetizado que ia nascer na terra. Cristo também estava. E os eternos, em nome dos humanos, mataram. Porque no filme é o seguinte, esses eternos, que são os anjos bons, se juntam para matar o que ia nascer. É como se os anjos fossem matar Jesus. Tem lógica? Tem lógica? Não tem. Então os anjos não são anjos, são demônios. Com aparência de anjo, mas é demônio. E eu te pergunto, mataram Jesus? Mataram na cruz, mas não foram eles. Cristo morreu, mas quem matou? Você sabe quem matou? Está lá em Isaías 53. O Senhor Deus que deu o golpe. Não era Abraão que ia matar Isaac, mas no caso do pai e do filho não teve alguém que interviu. A Bíblia diz que Deus fez o servo sofredor enfermar pelos nossos pecados. Então não foi o diabo que matou, foi por causa dos nossos pecados, mas não foi nós também, foi Deus. Mas Deus matou o Filho para salvar a humanidade. Amém, queridos? Eu quero terminar agora lendo aqui, só a parte final, porque o filme descobre que esses eternos descobrem que são fantoches. Porque esse Arishem, ele diz para uma das líderes o seguinte: eu criei os deviantes, que seriam os demônios, e dei livre-arbítrio para eles, mas eles se perderam no caminho. Então criei vocês, os eternos, e não dei liberdade para vocês. Quando você lê sobre isso, está parecendo o seguinte, que os anjos de Deus, que estão lá em cima, por servirem a Deus, é que não tem liberdade, e os demônios aqui são livres para fazer o que quiser. Por isso que eu li o primeiro texto. Faz aí, faz alguma coisa. Só faz porque Deus permite. Tanto bom quanto mal, só faz o que Deus permite. Só que hoje ainda existe o mal, porque Ele quer que a gente alcance algumas pessoas ainda. No dia que alcançarmos, ou no dia que Deus entender que acabou, acabou. E eu quero fazer um apelo. Nós vamos ouvir uma música. Porque esses eternos acabam lutando, se juntando com os seres humanos, para matar o celestial. E morre o celestial. Parece até o diabo se juntando contra os seres humanos, com os seres humanos para se voltar contra Deus. Não é assim que diz? Depois do milênio, o diabo sai aos 4 cantos da terra, Gog e Magog, mas a Bíblia diz que desce fogo do céu. Porque o texto que a gente leu aí diz que ninguém pode suportar a ira do Cordeiro. E no filme, eles vencem, eles matam o celestial lá, que é superior a eles. Ou seja, todos os eternos se juntam para matar o celestial, que seria o Cristo, o Salvador. Aí vem esse Arishem dizendo assim, vocês mataram, né? Eu vou pegar a memória de vocês e vou analisar se vocês merecem uma outra chance. Agora, se na memória de vocês estiver algo errado, eu destruo ainda assim a humanidade. Que Deus é esse, gente? Isso é o diabo. Agora vem para o verdadeiro Deus. Nós vamos ouvir uma música. E eu queria que você prestasse atenção.
O filme é mais de 2 horas, quase 3 horas de filme. Meu sermão não durou tudo isso. Mas sabe, queridos, vale a pena ser fiel a Deus. Se não tiver mais igreja aberta, se a partir de hoje a gente tiver que fugir, subir para os montes, fugir, você sabe quem é Deus. Você sabe que nele você encontra paz. Basta andar com ele. E eu vou fazer um convite. Quando você ouvir a música, eu vou convidar para você vir à frente. Eu sei que está gravando aqui, mas eu vou convidar para você vir à frente. Se você deseja aprender a andar com Deus. E mesmo se tem alguém aqui que já está andando com o Senhor, se quer permanecer ao lado do Senhor. Porque um dia o Senhor vai nos tirar deste mundo mal para uma nova vida. A sua ação de glória de cristal, ali tua vida, ali tua paz, morte choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Veio grande rio na vida, claro como cristal. Veio a casa do meu mestre, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu nome em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e invocarei seu nome. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que dormiu emana vida, luz e alegria por todos os núcleos do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o grão dos ricos, todas as criaturas animadas e inanimadas em sua serena beleza perpetuosa declaram que Deus é amor. As ações andarão no escuro e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, Jesus é seguro, além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza
Apocalipse 22, verso 3 e 4 e 5 diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para todo o sempre. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, um dia o Senhor vai destruir o mal. Os seus planos não serão destruídos. Tudo que o Senhor planejou vai acontecer. Afinal, só o Senhor existe. Só o Senhor é eterno. Só o Senhor é imortal. Só o Senhor habita numa luz inacessível. Só o Senhor é misericordioso. Só o Senhor tem compaixão. Só o Senhor é gracioso. Só o Senhor é tardio em se irar. Pai, o verdadeiro Elohim veio aqui a essa terra morrer por nós. Esta é uma revelação que não existe nas mitologias, não existe nos filmes de super-heróis, porque o Senhor é superior a todos eles. E obrigado porque conhecemos um pouquinho sobre o Senhor. Que a mensagem de hoje possa alcançar corações que ainda não foram alcançados. Que o Senhor possa ir avante, porque o Senhor pode tudo. E Pai, se alguma palavra que a gente falou ofendeu alguém, que o Senhor possa mostrar a essa pessoa que a nossa intenção não foi ofensiva, mas apenas repreendeu os poderes das trevas. E abençoe este povo agora, ao voltarmos para as nossas casas. Obrigado, Senhor, porque lá não haverá morte, porque o Senhor venceu a morte. Nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.